Na última aula de conjugação, você aprendeu que para conjugar os verbos regulares, é só utilizar o presente do indicativo. Pegar a base, ou seja, o verbo no infinitivo sem a letra R, afastar, isolar, ajustar a vogal da primeira pessoa e nos espaços vazios da linha colocar as terminações de cada tempo verbal. É claro que o ajustamento da vogal depende da terminação do verbo. Se for terminado em AR, ER e R. O ajustamento da vogal é de acordo com a terminação do verbo. Se o verbo termina em AR, o ajustamento é A. Se termina em ER, o ajustamento é E. E se o verbo termina em IR, o ajustamento é I. O ajustamento da vogal temática. Vamos conjugar os verbos no modo subjuntivo. O subjuntivo vem do latim, que quer dizer junção, subordinação. Uma frase subordinada à outra e por isso usamos as conjunções quando conjugamos os verbos no subjuntivo. Os verbos no modo subjuntivo só têm 3 tempos: presente, passado e futuro. O modo subjuntivo indica uma dúvida, uma incerteza. O presente do subjuntivo indica um fato incerto ou duvidoso, muitas vezes ligado ao desejo. E conjugamos o presente do subjuntivo com a conjunção que está destacado de verde. O pretérito imperfeito do subjuntivo é usado para indicar uma condição ou hipótese, e você tem que conjugar com a conjunção se. O futuro do subjuntivo indica um fato hipotético que pode ou não acontecer e deve ser conjugado com a conjunção quando. Para conjugar os verbos no modo subjuntivo, você também usará o presente do indicativo, o pai de todos. Primeiro passo, presente do indicativo, o pai de todos. Segundo passo, isolar a base, que é o verbo sem o R. Terceiro passo, ajustar a vogal da primeira pessoa. É a partir dessa mesma estrutura que você conjugará no subjuntivo. Observe este quadro para compreender. No presente do subjuntivo tem sempre uma palavra de conjugação, a conjunção que. No imperfeito, você tem a conjunção se e no futuro, quando. Destacado de amarelo, coloquei os pontos-chaves das conjugações. No presente do subjuntivo, começamos com o que. O presente do subjuntivo deriva do presente do indicativo. No presente do indicativo, você tem a vogal A. O que você vai fazer? Vai pegar essa vogal A e trocar por E. Se o verbo terminar em E ou I, eles vão se transformar na vogal A. À esquerda, temos o verbo estudar conjugado no presente do indicativo. À direita, o mesmo verbo conjugado no presente do subjuntivo. Observe que a única mudança é a troca da vogal A pela vogal E. Como fica? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. No imperfeito do subjuntivo, você vai utilizar a conjunção se, a estrutura base do presente do indicativo e nos espaços vazios, que são esses que eu coloquei em verde,
você vai acrescentar SSE, que é a terminação do imperfeito do subjuntivo. É só você lembrar, se ele começa com si, é só você colocar nos espaços vazios SSE. Como fica? Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. No futuro do subjuntivo, a estrutura dele é essa. Você pega a base do verbo, que está aí à esquerda, e coloca essas terminações lilás na frente. Você deve também conjugar o futuro do subjuntivo utilizando a conjunção quando. Como fica? Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Estudamos os modos verbais indicativo, subjuntivo e agora iremos estudar o imperativo. No modo imperativo, temos a conjugação verbal imperativo afirmativo e imperativo negativo. Observem que no modo imperativo não temos o eu, ou seja, não temos a primeira pessoa do verbo. Essa linha representa a ausência do eu. Outra mudança dá-se na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Não temos ele nem eles. Em seus lugares, você, vocês. O imperativo é a forma verbal que expressa ordem, pedido, desejo, súplica, conselho, sugestão. Relembrando, no modo imperativo não temos eu e também não temos ele ou eles, porque falamos direto com a pessoa, ou seja, diretamente com alguém. Não dá para estudar o imperativo sem saber o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo tem o que e o a vira é. Estão lembrados? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Observem atentamente o quadro do presente do subjuntivo e o imperativo negativo. Compare. Estudes, estudes, estude, estude, estudemos, estudemos, estudeis, estudeis, estudem, estudem. Perceberam que são iguais? As formas imperativas são praticamente cópias do presente do subjuntivo. Você pega o presente do subjuntivo, coloca o não na frente e o seu imperativo negativo está pronto. Você retira o eu e troca ele e eles por você e vocês. O presente do indicativo, o pai de todos, gera o presente do subjuntivo e o presente do subjuntivo forma os imperativos. Vamos comparar agora os dois imperativos, imperativo negativo e imperativo afirmativo. Temos não estude, você, igual a estude, você. Não estudemos, nós, igual a estudemos, nós. Vocês,
iguais. Quem muda aqui? Tu e vós. Estuda tu, estudai, vós. A mudança é apenas no tu e vós. Os demais são todos iguais. Esse tu e vós vem do presente do indicativo sem o S. Como é que eu conjugo o imperativo negativo? Eu coloco a palavra não na frente e copio o presente do subjuntivo. Tira-se o eu. E o imperativo afirmativo? Primeiro passo. Pega o tu e o vós do presente do indicativo sem o S. Segundo passo. Os demais espaços você preenche com o presente do subjuntivo. Os demais espaços você copia do presente do subjuntivo. E está pronto a conjugação do imperativo afirmativo. Formas nominais dos verbos. Temos o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é o verbo mesmo, do jeito que ele é com a terminação R. O gerúndio, as terminações ando, indo. E o particípio ado, ido. Formas regular, porque não ocorre alteração no seu radical. A palavra fica igual. Estudar, estudado. E as formas irregulares são aquelas que sofrem alterações no radical. Muda a palavra. Acender, aceso, não mantém um radical. O infinitivo pessoal tem as mesmas terminações do futuro do subjuntivo. Podem comparar. O particípio regular, sempre usamos essas formas com os verbos auxiliares ter e haver. Exemplificando, tinha estudado, havia ascendido. No particípio irregular, usamos com os verbos ser e estar. Está feito, foi aceso, estava aceso. Conjugue o verbo escrever no imperativo afirmativo e coloque aqui nos comentários.